o seu coração. O que te move no mundo tão distraído, onde o amor se esfriou e tudo se corrompe. Ainda assim, há aqueles que não se conformam. Uma geração que não se cala, que busca algo eterno e que queima de dentro para fora. Olhos fixos nos céus, pés firmes sobre a rocha, corações em chamas. É isso que nos move. Isso é One Explosion. Thank you so much. Pastor Danny, thank you for coming. Pastor Danny, ele é um pastor americano. É a primeira vez dele numa congregação de brasileiros, né? E tem sido uma das conexões feitas pelo próprio Deus, né? Dando visibilidade à igreja brasileira aqui na Bay Area, né? E eu quero dizer, que prazer. It's a pleasure, my friend, receive you here. The God's house, it's God's son, right? So it's your house. Be free here, man. This is your church, okay? And thank you for available. Cadê o bonitão? We need to switch. Okay. Good to be with you all this morning. Did he tell you who I am, or am I just random up here? A little bit. Well, it's good to be with you all. Oh, we got a switch? Basicamente ele está perguntando se vocês sabem quem eles são. Todo mundo sabe quem ele é? So they don't know who you are. They don't know who I am. Okay, who's this random guy? Wow. Simplesmente alguém aleatório, ele disse. So, I'm Danny. This is my wife, Taylor. And then our friends, Crystal, Maximo, and Martina. Tudo bem? Danny, esposa, os amigos. You got that. All right. We're gonna flow. We're gonna flow today. It could get awkward. We're fine with that. Yeah. Probably I will, but no it's problem, okay. Yeah. It's all your fault. Nothing on me. Of course. Right? We know. Okay. Everybody knows that. Yeah. I pastor with one of my friends a small Nazarene church. Does anyone know the Church of the Nazarene? Alguém conhece a igreja de Nazarene? Okay. They are in Brazil. Okay. I promise. Eles estão no Brasil também. Actually, Crystal's grandfather, O avô da Crystal, he started the Church of the Nazarene in Brazil. ele começou essa igreja no Brasil. And Crystal E a Crystal worked in Portugal for 7 years trabalhou em Portugal por 7 anos. as a missionary. So she knows what you're saying. Então ela entende a Okay? gente. She knows. We moved here a couple years ago Mudaram para cá 2 anos atrás to work on church renewal. para trabalhar na renovação de igreja. There are a lot of great churches in the Bay Area. Muitas grandes igrejas na Bay Area, There's some big churches, algumas grandes, but there are a lot of churches in decline. mas muitas igrejas em declínio. I don't know if you know this. Não sei se vocês sabem disso. You are one of the least churched parts of the U.S. Vocês são uma das poucas igrejas parts in the US. Surprise. Some people say about only 5% Algumas pessoas dizem que só apenas 5% of people in Silicon Valley go to church. das pessoas no Vale do Silício vão à igreja. All right? So you are missionaries. Então, todos aqui são missionários. Okay? Everyone here who follows Jesus Todos aqui que seguem a Jesus needs to know they're a missionary. precisam saber que são missionários. And so we all served as missionaries with our denomination. Então, todos nós servimos como missionários dentro da nossa denominação. And so we were asked to come and do the same thing here. Então, nós fomos pedidos para vir e fazer a mesma coisa aqui. And so my leadership asked me to take a church that had 3 people left. Então, a minha liderança me pediu para assumir uma igreja que tinha apenas 3 pessoas restantes. I said no to God for 8 months. Eu disse não a Deus por 8 meses. I don't want to do that. Tô a fim de fazer isso não. But he kept saying go. E ele continuava dizendo, vai. And so we have been praying, ministering, preaching, Então nós temos rezado, ministrado and seeking renewal here. e buscando uma renovação aqui.
About 5 months ago, Aproximadamente 5 meses atrás, after about a year and a half here, depois de 1 ano e meio aqui, we spent that first year and a half really figuring out what's going on. o primeiro ano e meio a gente passou tentando descobrir What's como going on in fazer, our o que está churches? acontecendo. Why are we in decline? Por que nós estamos em declínio? And we began to kind of figure things out, how we got to the point we're E at. nós começamos a entender por que chegamos naquele estágio. And we're taking different steps to move forward. Nós estamos tomando diferentes passos para seguir adiante. But one thing became very clear to me. Algo ficou muito claro para mim. We cannot do it alone. A gente não consegue fazer isso sozinho. So about 5 months ago, Há 5 meses atrás, I started praying, God, lead me to other churches. comecei a rezar a Deus, por favor, me leve a outras igrejas. Lead me to other parts of your body in the South Bay. Me ligue a outras partes do seu corpo na South Bay. And over the last 5 months, he's been opening these different E connections. nesses últimos 5 meses ele vem abrindo essas diferentes conexões. And a couple months ago, I got an email E há uns 2 meses atrás eu recebi um e-mail from your pastors dos seus pastores. about what would it look like to support one another? Como seria a gente se ajudar? What would it look like to share resources Que tal se nós compartilhássemos recursos? so we can seek God's kingdom together? Então a gente consegue encontrar o reino de Deus juntos. We think, amen, amen. We think God's doing something, Nós achamos que Deus está fazendo alguma coisa aqui, but we don't know what. mas a gente ainda não sabe o que. He doesn't tell you up front. Ele não avisa logo de frente. And so your pastors, Doug and Fernanda, invited me to come preach Então seus pastores me convidaram para vir aqui rezar, and just see what God does in our hearts. para nós descobrirmos o que Deus faz em nossos corações. So that's who I am. Amen. Esse sou eu. Oh, it's Amém. good to get amens while I preach. You can do what you want while I Ele falou que preach, ele gosta de all right? receber amém quando It's ele good. reza. Então vocês I podem need mandar this amém. energy in my life. All right. Amen. How much time do I have? This is fun. Well, I'm going to teach a little bit this morning. You can. Vou ensinar um pouquinho essa I'm trying to manhã. make it easy on you, man. I'm going to teach you, a little thank you. bit this morning. I'm more of a Bible teacher, Eu sou mais um professor da Bíblia, but I might start preaching at the end. mas eu posso também começar a pregar no final. And I want to teach a little bit about something very important but often forgotten. Quero ensinar a vocês algo muito importante, mas muitas vezes esquecido. This morning, I want to talk about the ascension of Christ. Eu quero falar sobre a ascensão de Cristo. So we're going to read from Acts and Colossians. Nós vamos ler Atos e Colossenses. We're going to read Acts chapter 1, 1 through 11. Atos capítulo 1, 1 a 11. And then we're going to read from Colossians chapter 3, E depois Colossenses capítulo 3, 1 through 3. 1 a 3. And I'll just read them in English. And We'll then read you want to read English? them in Portuguese. Yeah, it's gonna be It's here, behind actually, me. yeah. Oh my gosh. You guys are good at church. You're good at church. Okay, Acts chapter 1, verses 1 through 11, and then Colossians 3, 1 through 3. I'll read it. You can see it behind me. It says this. In the first book, O Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach until the day when he was taken up, after he had given commands through the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen. He presented himself alive, not dead, alive, to them after his suffering by many proofs, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. And while staying with them, he ordered them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, you heard from me, for John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. So when they had come together, they asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? He said to them, it is not for you to know times or seasons that the Father has fixed by his own authority, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea and Samaria, and to the ends of the earth, to Silicon Valley and back. And when he had said these things, as they were looking on, he was lifted up, and a cloud took him out of their sight.
And while they were gazing into heaven as he went, behold, two men stood by them in white robes and said, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus who is taken up from you into heaven, he will come in the same way as you saw him go. And then from the Apostle Paul, if then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. The word of God for the people of God. And I invite you to say, thanks be to God. Gloria a Dios. Early in our time in Germany, Logo no início da nossa chegada na Alemanha, where we worked as missionaries, onde trabalhamos como missionários, we came to pastor a small community nós fomos pastorear uma pequena comunidade, in a city named Mainz. na cidade chamada Mainz. And we had a coffee shop right in the middle of the city Tinha um coffee shop bem ali no centro da cidade, where we worshipped and onde held nós events, adorávamos, fazíamos eventos, where we carried out ministry to the unhoused, onde nós trazíamos, can you repeat that, to the please? homeless. Ok, onde nós misturaríamos a palavra aos moradores de rua. And one night we were having a service, E uma noite estávamos tendo um serviço, culto. and a young man comes into the back of the coffee shop. Um jovem entra, vindo do fundo do coffee shop. I will call him John. Vamos chamá-lo de John. John had been in Lebanon when the Syrian war broke out. John esteve em... Can you repeat that? Syria. No Líbano. Yeah, in Lebanon. Tá. And he had fled his country. E ele fugiu do país dele. 10 years ago, if you read the news, 10 anos atrás, se vocês procurarem as notícias, there were all these pictures of inflatable rafts going across the Mediterranean. vão ver várias fotos de flammable, Inflatable boats. Tá, Boats is ok. great. de botes saindo, fugindo. And they would go to Greece. Eles estavam indo para Grécia. And then from there, people would go into different parts of Europe. De lá, pessoas iam para diferentes partes da Europa. John had been on one of those boats. John estava em um daqueles barcos. He had made it to Greece. Ele chegou à Grécia, In Greece, he was homeless. foi sem teto na Grécia, He played violin on the side of the street for 8 months. tocava violino nas ruas por 8 meses para se manter. On his way into Western Europe, No seu caminho para a Western Europe, he found out his family had been killed. ele descobriu que a família dele tinha sido morta. And walking all the way across, he ended up in Germany. E atravessando, ele acabou chegando na Alemanha. He lost everything. Perdeu tudo. And he had walked into our coffee shop. Ele entrou aquele dia no coffee shop. And after church service was done, E depois que o culto tinha terminado, he came up to me and he said, I need to meet with you this week. ele chegou em mim e me disse: eu preciso me encontrar com você essa semana. And so my office was on top of our coffee shop. O meu escritório ficava no andar de cima do coffee shop. And on Tuesday, he came up to that office and sat with me. E na terça-feira ele veio naquele escritório e se sentou comigo. And he began to tell me his story. E começou a me contar a sua história. He said he had made it to a refugee camp, Ele me disse que ele chegou a um campo de refugiados, ready to end his life. pronto para terminar, acabar com sua vida. He lost everything. Tinha perdido tudo. He was a Muslim at this point, Ele era muçulmano, as most people are in the Middle East. como a maioria das pessoas no Middle East. And he said that night, he decided the next day he would end his life. Ele decidiu que aquela noite ele tinha decidido que no dia seguinte ele acabaria com a sua própria vida. But when he went to bed that night, Mas quando ele foi dormir aquela noite, he had a dream. ele sonhou. And in that dream, a man came to him, E naquele sonho um homem veio até ele and that man looked at him. e esse homem olhou para ele He said, John, you do not need to be sad anymore. e disse: John, você não precisa mais ficar triste. I will take care of you. Eu vou tomar conta de você. When he woke up, Quando ele acordou, he had no idea who that man was. ele não tinha a menor ideia de quem era aquele homem.
But something in his heart told him to go to church. Mas algo no coração dele disse para ele ir até a igreja. And he walked out the refugee camp E ele saiu do campo de refugiados, and ran into a woman foi até uma mulher who worked at the church down the street. que trabalhava na igreja no final da rua. And up in that office with me, E naquele escritório comigo, I told him eu disse a ele that man was Jesus of Nazareth. que aquele homem era Jesus de Nazaré. And I prayed with him to receive Christ. E rezei com ele para que ele recebesse Cristo. Now, why do I share that story? Por que eu estou compartilhando essa história? It is often the case Geralmente that we talk about things Jesus has done in the past, falamos sobre coisas que Jesus fez no passado. and those things are important. E essas coisas são importantes. But we also have to remind ourselves Mas nós também temos que nos lembrar of what he's doing right do que ele now. está fazendo nesse exato momento. When I put my daughter to sleep every night, Quando eu coloco a minha filha para dormir toda noite, I pray something over her. eu rezo algo para ela. I pray that she would dream Eu rezo para que ela sonhe, and that she would see Jesus, para que ela veja Jesus, that she'd hear the angels. para que ela ouça os anjos. A couple days ago, I asked her, baby girl, did you have a dream last night? Há alguns dias atrás eu perguntei para ela, querida, você sonhou a noite passada? She said, saw the angels. Ela disse, eu vi os anjos. I said, what were the angels doing? E o que eles estavam fazendo? They're singing. Eles estavam cantando. It's boring stuff at this point for her. Nada demais. Sabe? I said, what else did you see? E o que mais você viu? She said, I saw Jesus. Ela disse, eu vi Jesus. I said, what was he doing? O que ele estava fazendo? She said, he was praying for me. Ele estava rezando para mim, ela disse. When Jesus was ministering Quando Jesus estava ministrando in the Gospel of John, no Evangelho de John, he says this, ele disse, I only do eu somente faço what I see the Father doing. o que eu vejo o Pai fazer. Jesus' whole ministry, Durante todo o ministério de Jesus, he was aware of what the Father was doing. ele estava ciente do que o Pai estava fazendo. And he says he restricts himself Ele se restringe to only do what the Father is doing. a apenas fazer o que o Pai estava fazendo. And in the same way, E da mesma maneira, we need to learn to see what Jesus is doing. nós precisamos aprender a ver o que Jesus está fazendo. And rather than our plans, E ao invés dos nossos planos, our ideas, nossas ideias, we should be doing what Jesus is nós doing. devemos fazer o que Ele faz. Like I said, Como eu disse, when we think of the gospel, quando nós pensamos no Evangelho, we have a big focus on the past. nós temos um foco muito grande no passado. At Christmas, we celebrate the birth of No Jesus. Natal, nós celebramos o aniversário de Jesus. Good Friday, we think of the cross. Na Sexta-feira Santa, nós pensamos na cruz. On Easter, we think of the resurrection. Na Páscoa, nós pensamos na ressurreição. But one day does not make it in Mas um dia... into our celebrations. We ok. forget one thing. Mas a gente esquece um dia nas nossas celebrações. If you follow the church calendar, Se vocês seguirem o calendário da igreja, which many of you probably don't, muitos aqui não, this provavelmente. last Thursday A última quinta was Ascension Day. foi o dia da ascensão. Pentecost is in a week. Pentecost, the Spirit Pentecostes, coming. a vinda do Espírito. But this little day, Mas esse dia em particular, Ascension Day, o dia da ascensão, rarely makes it into our thinking. raramente a gente lembra. But like we see in this text from Acts, Mas como nós vemos nesse texto de Atos, the whole book starts with this movement of Jesus from Todo- earth to heaven. todo o livro começa com esse movimento de Jesus em direção aos céus. When you read the Bible, Quando você lê a Bíblia, you need to pay attention to how it starts. você precisa prestar atenção em como ela começa. Usually, the way the Bible or the way a book starts, Geralmente, a maneira como um livro começa, it's telling you what the book is about. dizendo sobre o que é aquele livro. And when we come out of the Gospels into Acts, E quando a gente sai do Gospels e entra em Atos, it begins with Jesus being raised out of earth into heaven começa com Jesus sendo levantado da terra para o céu to be seated at the right hand of the Father. para sentar à direita do Pai. And so what Acts is telling us, what Luke is telling us, Então, o que Lucas está nos dizendo aqui this is what Acts is about. é sobre isso que Atos, isso é sobre o que Atos
Fala. It is about what Jesus is doing in heaven, É sobre o que Jesus está fazendo no céu happening in the church on earth. e que está acontecendo na igreja na terra. There's a big issue when we only think about Jesus in the past. Tem uma questão muito grande, um problema muito grande quando a gente só pensa em Jesus no passado. We begin to lose our imagination for what he can do now. A gente começa a perder a nossa imaginação sobre o que ele está fazendo agora. I remember one time I was out on the river with a friend in Germany, Eu me lembro uma vez eu estava no Rio com um amigo na Alemanha and there were all these young people sitting everywhere. e esse monte de jovens, muitas pessoas sentadas em todos os lugares. And I was looking around at all of them, Eu estava lá olhando para todos eles and I said this to him. e eu disse ao meu amigo: I said, I wish there was a better way eu gostaria que tivesse uma maneira melhor to answer their questions about God. de responder às perguntas que eles têm sobre Deus. And he gave me a funny look. Ele me deu um olhar engraçado He said, they're not even asking the question. e disse: eles não estão nem fazendo a pergunta. They're not even thinking about Eles não God. estão nem pensando nisso. We live in a place Nós vivemos em um lugar where a lot of people don't think about God. onde muitas pessoas não pensam sobre Deus. But if we're not careful, Mas se nós não tomarmos cuidado, we can go to church on Sunday. a gente pode ir à igreja no domingo, We can believe all the right things. a gente pode acreditar em todas as coisas corretas, But Monday through Saturday, mas de segunda a sábado, we can do the exact same thing. a gente corre o risco de fazer a mesma coisa que essas outras pessoas. There's a danger in our faith Tem um risco na nossa fé when we are not aware of what Jesus is doing right now. quando nós não estamos cientes do que Jesus está fazendo exatamente agora. Whenever we fail to remember that Jesus is ascended, Toda vez que a gente falha em se lembrar que Jesus ascendeu, that he has plans for this church, que ele tem planos para essa igreja, my church, minha igreja, that he's at work, que ele está trabalhando, that he's healing, que ele está curando, that he's loving. que ele está amando. When we forget that Quando nós esquecemos disso and we push him to the past, e nós colocamos ele no passado, we fill things with our ideas, a gente começa a perceber as coisas com as nossas ideias, our plans, nossos planos, and we forget his. e a gente se esquece dos dele. So come with me as I talk about what is the ascension. Why does it matter? Então venha comigo enquanto eu digo por que isso é importante, por que isso importa. And then think about how it influences how we live now. E pensem como isso influencia a maneira como vivemos agora. When you go to the beginning of the Bible, Quando você vai ao início da Bíblia, there is one big issue. tem uma questão muito grande. When you read Genesis 3, Quando você lê Gênesis 3, we know the story. nós conhecemos a história. Humans sin, Os humanos pecam, they don't trust God, eles não confiam em Deus, and because of that, e por conta disso, they are removed from God's presence. eles são retirados da presença de Deus. Right? The big issue A grande questão for humanity para a humanidade is we have lost access to God. é que nós perdemos o acesso a Deus. We cannot get back into God's presence A gente não on pode, our own. a gente não pode voltar à presença de Deus só por nós mesmos. Like that first family there moved out of the Garden of Eden, Como aquela primeira família que foi retirada do Jardim do Paraíso. God still loves them. Deus ainda os ama. He cares about them, Ele se preocupa com eles. but there's a wall between them. Mas tem uma parede entre eles. And the question of the Old Testament E a pergunta do Velho Testamento is simply this: é simplesmente: can a human get back in? os humanos podem voltar? Can someone get back in Alguém pode voltar to God's presence? à presença de Deus? Some people come close. Algumas pessoas chegam perto. Moses speaks with God as a friend. Moisés falava com Deus como se fosse um amigo. The priests minister in the temple. Os priests, os sacerdotes ministravam no templo, But Moses dies. mas Moisés morreu. The people around him don't come with him. As pessoas ao redor dele não foram com ele. The temple gets burned, O templo foi queimado and it gets burned again. e foi queimado de novo. Paul sums up the problem of the Old Testament Paul resume o problema do Velho Testamento in Romans 3:23. em Romanos 3:20. 3:23. 3:23. For all have sinned Todos pecaram
and fall short of the glory of God. e se afastaram da glória de Deus. I don't know how it's translated in Portuguese, Não sei como se fala em português, mas vamos ver. but in English it says fall short, Em inglês é fall short. Fall short é quando você não chega lá. as if God's glory is up here Como se a glória de Deus estivesse aqui e você não chega lá. and we are down here. A gente está bem embaixo. If you go back to the Bible, Se você voltar à Bíblia, to the language it was written in, a linguagem onde ela foi escrita, if you're a nerd like me, se você é nerd como eu, that word fall short a expressão fall short, ou seja, não chegar lá, can also be translated lack. pode também ser traduzido como falta. For all have sinned De todo o pecado, and they lack todos pecaram the glory of God. e eles desperdiçaram, deixaram de lado a glória de Deus. Faltou a glória de Deus para eles. We have lost access to God. Nós perdemos o acesso a Deus. We have not lost His love. Não perdemos o amor dele. We have not lost His care. Não perdemos o cuidado dele. But we lose access to His presence. Mas perdemos o acesso à sua presença. And when we lose access to His presence, His E glory, quando nós perdemos esse acesso, our hearts become broken. nossos corações se quebram. We are disconnected from His love. Estamos desconectados do amor dele. We go looking for identity elsewhere. Nós começamos a procurar identidade em outros lugares. We no longer believe God has our best interest. Nós não acreditamos mais que Deus tem o melhor interesse sobre nós. And when we lose our identity, we do wrong to those around us. E quando nós perdemos a identidade, nós começamos a cometer erros com aqueles que estão aos nossos redores. If you see the mess of human life, Se você ver a bagunça da vida humana, it all runs back to this one problem. tudo volta a esse problema original. We have lost access to God's presence. Perdemos o acesso para a presença de Deus. Jesus comes to fix this issue. Jesus veio para consertar esse problema. If you look at the entire pathway of Jesus' life, Se você olhar todo o caminho da vida de Jesus, it is to make the presence of God available to us again. foi para fazer a presença de Deus disponível para nós novamente. And so Jesus is born. Então Jesus nasceu. He's not just God come to us. Não é simplesmente Deus que veio para nós. He takes on human life Ele encarou a vida humana. so that he can get that human life back into God's presence. Assim ele pode pegar essa vida humana e levar de volta à presença de Deus. And so he lives a perfect life. Então ele viveu uma vida perfeita. Where Adam fails, Onde Adão falhou, Jesus succeeds. Jesus foi Where Adam bem-sucedido. disobeys, Onde Adão desobedeceu, Jesus obeys. Jesus obedeceu. And he obeys and he listens and he E does continuou obedecendo e ouvindo e fazendo everything he sees the Father doing. tudo o que ele viu o Pai fazer. And he even does it E ele até mesmo fez isso, ele fez isso até mesmo when he's left alone, quando foi deixado sozinho. when his friends run, Quando os amigos dele fugiram. when his people turn on him. Quando os seus amigos, as pessoas voltaram as costas para ele. Exactly when Jesus should disobey. Exatamente quando ele deveria desobedecer. Remember the picture the night before he's killed. Vocês lembram da imagem à noite antes dele ser morto? He's in a garden Ele está no jardim, and he's tempted. ele foi tentado. He says, "Father, I don't want to do this." Ele disse: Pai, eu não quero fazer isso. And thousands of years before, E milhares de anos antes, there's a man in a garden tinha um homem em um jardim who's tempted. que também foi tentado. And that man takes a bite of fruit. E aquele homem deu uma mordida na fruta. Jesus says, "Not my will, Mas o Jesus disse: não a minha vontade, but your will be done." mas a sua seja feita. So Jesus obeys to the cross. Então Jesus obedeceu e foi à He's cruz. faithful unto death. Foi fiel até a morte. And it says because of that, E por conta in disso, Philippians 2, Filipenses 2. because he's obedient unto death, Porque ele foi obediente até a morte, he's exalted. ele foi exaltado. He's raised up. Ele foi He's levantado. given the life that we need. Foi dada a ele a vida que nós precisamos. But notice this. Mas prestem atenção.
Jesus does not give the Holy Spirit after he dies. Jesus não deu o Espírito Santo após a sua morte. Jesus does not give the Holy Spirit after he's resurrected. Jesus não deu o Espírito Santo após a sua ressurreição. If you go back to the text in Acts, Se você voltar ao texto em Acts, he says, wait, ele diz: espere, there's one more thing that has to happen. tem mais uma coisa que precisa acontecer. Because God has raised Jesus, Porque Deus levantou Jesus, but now he must exalt him. mas agora precisa ser exaltado. When Jesus ascends, Quando Jesus ascende, he takes our humanity ele leva a nossa humanidade and he carries it back into God's presence. e leva isso de volta, leva ela de volta à presença de Deus. So that it's when Jesus goes to heaven, Somente quando Jesus vai para o paraíso, this entire work is finished. todo o trabalho dele é terminado. Because right now, Porque agora, one of us has made it back. um de nós conseguiu voltar. There's a human Um humano who's made their way back into God's conseguiu presence. fazer o caminho de volta à presença de And Deus. from heaven, E do céu, do paraíso, he can now pour out help. agora ele pode mandar pra gente ajuda. He has to ascend Ele teve que ascender so that he can pour out from heaven para que lá do céu ele possa as a free derramar gift to us. a ajuda para nós. So what is Jesus doing right now? O que Jesus está fazendo agora então? He's living this connection. Ele está vivendo essa conexão, ele está He's deixando essa conexão. Literally the bridge between heaven and earth. Ele é literalmente a ponte entre o céu e a terra. He is the open door from our broken life Ele é a porta aberta para as nossas vidas quebradas, into the life of God. para a vida de Deus. He's taken earth into heaven Ele está levando a terra para dentro do paraíso. so that he can pour heaven out on earth. Dessa maneira ele pode colocar um pouco do paraíso na terra. This is why we can't forget the ascension. Por isso a gente não pode esquecer a essência. This is why Colossians tells us to not look into the past. Por isso que Colossenses fala pra gente não ficar olhando para o It says passado, to look above, mas somente olhar para cima, to look at where Christ is. para olhar onde Jesus está. It's not telling us to ignore our lives here. Não está nos dizendo para ignorar as nossas vidas aqui. Heaven is not a daydream. O paraíso não é simplesmente um sonho. No, we look above Quando olhamos para cima, because that is where Christ is. olhamos para cima porque é lá que Jesus está. That is where he is ruling É de onde ele está and coordenando reigning e reinando and healing e curando and pouring out power on his church. e derramando poder para a sua igreja. This is why this last verse is so key. Por isso que esse último verso é uma chave. You have died Você morreu and your life is hidden with Christ. e a sua vida está escondida, guardada com Cristo. We are all looking for life. Todos nós estamos procurando vida. Not just the air in our lungs, Não simplesmente o ar em nossos pulmões, but life, mas vida, joy, prazer, love, amor, having enough. ter o suficiente. You live in a place Vocês moram em um lugar where people have believed the lie onde as pessoas acreditaram na mentira, that you can find life que você pode encontrar vida in your own strength. com a sua própria força. If you work 60 hours at a startup, Se você trabalhar 60 horas em uma startup, if you get enough money and enough zeros in the bank se account, você tiver dinheiro suficiente, muitos zeros em uma conta bancária. if you can afford à direita. rent here rather than there, Isso aqui, desculpa, quero if you can afford rent Okay. here rather than somewhere else, Ok, se você pode comprar aqui e em outros lugares também. but that kind of search, Mas esse tipo de busca it doesn't lead to where we want to go. não nos leva aonde queremos ir. It doesn't get us back into the garden. Não nos leva de volta ao jardim, ao It is just paraíso. a fancy version of sin and death. É só uma versão elegante de Sin and Death, is that a TV show? Pecado e morte. We have to look to where our life is. Nós devemos olhar para onde a vida está. If you focus all your energy on earth, Se você focar toda a sua energia aqui na terra, you'll forget about heaven. você vai se esquecer do paraíso. But if you look to heaven, Mas se você olhar para o paraíso, if you look to se Jesus, você olhar para Jesus, if you do what you see Jesus se doing, você fizer o que você vê Jesus you will get fazendo, earth thrown in. You will know what he wants for your life. você vai saber o que Ele quer para a sua vida
You'll know how to live here. Você vai saber como viver aqui. So if you start with earth, you won't get to heaven. Se você começar somente na terra, você não vai chegar ao paraíso. But if you start with heaven, Mas se você começar com o paraíso, you will find heaven on earth. você vai encontrar o paraíso na terra. What does it look like? Let me conclude here. What does it look like to live a life looking above? Como se parece para você viver uma vida olhando What para does it cima? look like to follow Jesus not just as the one who died for us and who lives for us, Como se parece olhar para Jesus não só como aquele que morreu por nós, mas como aquele que vive por nós. but the one who is in heaven for us? Mas aquele que está no paraíso por nós. I want to say two things. It looks like learning to wait. It looks like, né? Learning to wait. Aprender a esperar. When Jesus goes, Quando Jesus vai, what does he tell the disciples? o que ele diz aos discípulos? When he goes and sits at the right hand of God, Quando ele vai e se senta à direita de Deus, what does he say? o que ele está dizendo? Do a bunch of stuff now. Faço um monte de coisas agora. Doesn't say that. Não, não fala isso. Post about me on social media a ton. Né? Faça postagens minhas no Instagram. That's not bad. Não é ruim. I saw Doug Nice. on the reels. He was looking good. What does it say? Wait. O que ele diz? Espere. Many of us Muitos de nós don't fully believe não acreditamos totalmente that Jesus is the king que Jesus é o rei of everything. de tudo. And so we will be patient with God Então nós teremos seremos pacientes com Deus to a point. até o ponto de... But then we need to get our stuff done. Tá, a gente é paciente com Deus até determinado ponto, mas a partir daí a gente precisa tomar conta das nossas coisas. But Jesus says, wait. Mas Jesus diz, espere. When the disciples ask Jesus, Quando os discípulos perguntam a ele, they say, is it time to restore the kingdom to eles us? dizem, é agora que você vai restaurar o reino para nós? They come to Jesus with their agenda. Eles chegam a Jesus com a agenda deles. They come with their plans. Eles chegam com os planos deles. And what does Jesus say to them? E o que Jesus diz a eles? Wait, Esperem, wait. Be patient. tenham paciência. And in heaven, E lá no paraíso, where Jesus is ruling and reigning, onde Jesus está controlando, comandando e reinando, he's often at work ele está sempre trabalhando in quiet, em silêncio, slow, devagar, hidden ways em caminhos escondidos, that slowly over time que vagarosamente, com o tempo, lead to the kingdom of God vai liderar até o reino de Deus. Even if you look at the history of this church, Até mesmo se você olhar a história dessa igreja aqui, there was some point em alguns pontos, when none of you were here, em que nenhum de vocês estavam aqui, and Doug and Fernanda were in a prayer room somewhere, e o Douglas e a Fernanda estavam em algum lugar orando, and you will never see that moment. e vocês nunca viram aquele momento. But the things that we see in the kingdom, Mas as coisas que nós vemos no reino, the explosions of God's grace, as explosões das graças de Deus, they're always born in hiddenness elas sempre começam no escondido and in waiting. e na espera. Jesus is the king, Jesus é o rei, he's ascended, ascendeu, but we can't see him. mas nós não conseguimos vê-lo. He's ruling, Ele está comandando, but we don't know where he is. mas a gente não sabe onde ele está. And so he says, wait. Então ele diz, espere. Enter into that hiddenness. Entre naquele esconderijo. Enter into looking at me. Entre lá e olhe para mim. Enter into finding your life in me. Entre e encontrem a sua vida em mim. Abide in my love. Contem com o meu amor. And over time, E com o tempo, the kingdom of God grows. o reino de Deus cresce. And we see those E explosions, nós vemos essas explosões, those fruits, esses frutos. those moments where we see Jesus as king, Esses momentos onde nós vemos Jesus como rei. but it doesn't come through busy people Mas ele não chega para pessoas extremamente ocupadas. or planning. Ou que estão sempre planejando. It comes from waiting on him. Vem
de simplesmente esperar por Ele. Look above, Olhe para cima, because there your life is hidden porque lá a sua vida está escondida with Christ. com Cristo. Amen. Amém. Let's pray. Lord God, Senhor Deus, I thank you for this community. muito obrigado por essa comunidade. Lord, I pray you would pour out your Holy Spirit more on them. Eu peço para que o Senhor derrame o seu Espírito sobre eles. Lord, I pray for anyone in this room Senhor, eu rezo por todos aqui nessa sala who has not experienced the presence of God. que agora experimentam a presença de Deus. I pray right now, Jesus, Eu rezo agora, Jesus, that you would warm their heart, que o Senhor aqueça os seus that you would corações, open up their heart with love, que o Senhor abra os seus corações that com you'd amor, pour out power into their que o Senhor life, coloque poder nas vidas that you'd deles, pour out joy into que their o Senhor life. coloque alegria nas vidas Lord, if deles. there are any friends this morning Todos os amigos essa manhã, se tem algum amigo essa manhã, who, like my friend John, como meu amigo John, have no hope, não tinha esperança, I pray right now eu peço que agora, nesse you would exato birth momento, hope in their heart. o Senhor coloque esperança naquele Lord, you would coração, heal depression que o Senhor cure a pressão, and anxiety. a ansiedade, You'd come near to them que o Senhor chegue perto dessas pessoas and bring healing into their life. e traga cura às Lord, vidas we delas. thank you Muito obrigado, Senhor, that you have carried us into heaven que o Senhor nos leva até o paraíso, so that we are dual citizens, para que nós então seremos verdadeiros cidadãos, living life on earth, vivendo a vida na terra, but our life is hidden with you above. enquanto a nossa vida está escondida com o Senhor nos céus. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém.